E vem conferir a análise do segundo episódio de Invasão Secreta. E chegou no Disney Plus o segundo episódio de Invasão Secreta. E assim como aconteceu no primeiro episódio, eu gostei bastante da série. Eu gostei bastante do segundo episódio, assim como eu gostei do primeiro. Mas mesmo assim, eu tenho algumas ressalvas com esse segundo episódio. Minha principal ressalva, e que acaba virando outros problemas para a série também, seria a forma como eles conduziram a narrativa desse segundo episódio. Eu ainda gosto muito da ideia da investigação. Eu acho que a série, em questão de fotografia, direção, trabalha muito bem esse conceito de investigação, consegue realmente colocar no clima desse subgênero, posso dizer assim, de investigação, mas até, lembrando até uma época de Guerra Fria, posso dizer assim, algo que me agrada bastante, mas a forma como a história a narrativa foi conduzida nesse episódio, eu tenho uma certa ressalva. E minha ressalva seria, parece que eles estavam fazendo uma checklist de cada grupo. Parece que eles colocaram assim nesse episódio: nós temos que mostrar o momento do flashback, o momento do núcleo dos russos, o momento do núcleo dos americanos, o momento do núcleo dos políticos, o momento do núcleo dos vilões, do Nick Fury, e parece que foi assim: já que a gente tem que mostrar tudo isso, vamos fazer um checklist. Então, a cada momentinho do episódio, parece que é um momento para cada núcleo. E isso me incomoda narrativamente por dois motivos. O primeiro é que parece que vira algo parece muito burocrático. Você poderia ser mais ousado e mais inventivo de tentar explorar mais um núcleo, ir mais a fundo de assuntos interessantes e que foram passados muito por cima assim. E a outra coisa que eu também reclamo seria que daria para você pegar esse episódio e cortar ele em dois. Pegar a primeira parte, alguns núcleos, e desenvolver completamente eles aqui. Aí depois, no próximo episódio, você pega os outros núcleos que não foram tão explorados e desenvolve lá. Isso seria melhor em questão de narrativa, pros personagens, pro desenvolvimento da história, funcionaria muito melhor. O episódio, como eu falei, não foi ruim. Narrativamente, eu acho que o que eles apresentam aqui em questão de discussão, em questão de expandir mais a série, funciona. Mas eu acho que tem alguns assuntos, algumas temáticas que passaram um pouco por cima, porque eles tinham que contar muita coisa em pouco tempo. Então eles focaram no principal e alguns discursos acabaram sendo passados muito por cima. Mas eu vou falar um pouco do episódio ponto a ponto, porque o episódio começa com um flashback, passado em 1997, que foi o momento onde os Skrulls começaram a chegar aqui na Terra, e é quando a gente conhece o grande vilão da série como criança. A gente descobre que a família dele morreu e que ele vai ser acolhido pela Terra e que o Nick Fury é quem tá dando abrigo para eles. Esse começo é muito interessante e tem uma discussão muito interessante aqui, que pode ser muito bem explorada na série, que seria, primeiro, a relação do vilão com o Nick Fury, e a segunda discussão, que eu acho mais profunda, seria a ideia de a gente cria os nossos próprios inimigos. Porque esse cara que virou o grande vilão, quando ele chega na Terra, ele é só uma criança que perdeu os pais. Ele tem um grande potencial de batalha, afinal, ele roubou a sua própria nave para fugir daquela guerra, mas ele ainda é só uma criança. Ou seja, o Nick Fury e a SHIELD treinaram ele e as outras pessoas para se tornarem espiões e se tornarem pessoas que vão viver dentro da Terra. Então, se ele vai virar um grande vilão, se ele é um grande espião, se ele é um grande líder, tudo que ele aprendeu com a SHIELD e com o Nick Fury. Então esse começo é um flashback para mostrar como que foi os Skrulls chegando na Terra, qual foi a confiança que eles tinham no Nick Fury quando eles chegaram aqui, a relação do Nick Fury com o vilão e principalmente começar esse discurso de nós criamos os nossos próprios vilões. Isso eu acho super interessante. Passando daí, a gente já vai para a parte do Nick Fury conversando com o Talos. E é uma coisa que eu também gosto bastante, porque aí eles dão um contexto para o modo geral. Na verdade, isso aqui dá um contexto, uma preocupação para mim. O parte do contexto é que eu gosto muito da relação do Talos com o Nick Fury. Eu acho que eles têm um bom diálogo, os dois atores são muito bons, tanto o Samuel Jackson como o Ben Madison, então é uma cena muito boa, os dois têm carisma, eles vão muito bem na cena, porque são grandes atores. O que me preocupa é uma fala do Talos, porque ele fala assim, ele fala que existem mais de 1000 Skrulls largados por aí, soltos no meio da Terra, sem ninguém saber, e aí começa a discussão dele com o Nick Fury. O problema desse diálogo é que é o seguinte: Invasão Secreta nos quadrinhos realmente tinha o mundo inteiro focado com os Skrulls, todo lugar sofria com isso, a gente não sabia quem era amigo e quem era inimigo, e isso era super interessante. E obviamente na série você quer ver isso, mas eu não sei se a série vai conseguir passar esse impacto de tanta gente envolvida na Terra como os Skrulls. Como vão passar esse impacto? Eu sinto que a série não vai conseguir passar isso. Acho que ela vai ser muito localizada onde ela tá. Não vai ser super grandiosa como ela se promete, vai ser mais realmente essa ideia de uma série de investigação, meio como se fosse dos anos 70, 80, meio que por trás dos panos. E colocar essa ideia de que são mais de 1000 Skrulls, eu acho que é uma ideia que obviamente é pro universo Marvel como um todo, mas ao mesmo tempo eu sinto um pouco de medo que a série não vai ter o impacto que ela promete que vai ter e que ela deveria ter. Depois desse núcleo, a gente vai um pouco mais pro vilão, e um pouco mais pra parte, posso dizer assim, do governo americano como um todo e do governo do mundo, que a gente realmente percebe a partir daí
falei que os Skrulls estão em toda a parte do mundo, desde o alto escalão do governo até em pessoas mais rasas, pode-se dizer assim. E através disso, a gente consegue perceber como que é o envolvimento do vilão com tudo isso, a ligação com eles. Mas, de novo, eu acho que isso é outro problema, de novo, repetindo o que eu falei atrás. Essa cena, ela tem uma cena legal, porque você mostra o tipo de poder que esse vilão tem, como ele tem poder acima dos governantes, mesmo ele não sendo um governante, como que ele é o cara que cuida por trás dos panos. É como se todos aqueles governantes fossem fantoches para alguém atrás dele. De novo, isso é legal porque entra mais uma vez numa discussão do criamos nossos próprios inimigos. É legal também porque a gente cria essa ideia de como o governo funciona, uma crítica ao governo do mundo inteiro de modo geral, mas ao mesmo tempo é mais uma cena que entra naquela discussão que eu falei. Ela não consegue me passar o impacto de que o mundo inteiro está sendo afetado por isso, o mundo inteiro vai ser afetado por isso. Então, tem coisas interessantes. Eu também quero ver mais desse vilão. Até agora, o ator não me mostrou que ele tem um carisma grande de vilão, ele nem um medo gigante de vilão. Ele não consegue passar o que outros vilões da Marvel já me passaram. Na verdade, tem alguns vilões da Marvel que são bem fracos. Eu acho que ele pode até entrar nessa categoria, porque, claro, ele pode ser bem desenvolvido, ele pode ser um bom ator, mas até o momento desses 2 primeiros episódios, eu acho que foi um vilão que faltou carisma e faltou até ameaça. Ele, quando tá em cena, ele não me passa ameaça nenhuma, e quando ele vai falar, ele não passa um carisma pra convencer os seus inimigos. Então, eu ainda quero ver mais desse personagem, que até agora me decepcionou um pouco, em questão de o que eu esperava dele, o que eu esperava dessa grandeza de alguém que praticamente controla um exército, pode-se dizer assim. Depois disso, a gente vai um pouco mais pro Rhodes, e é uma parte legal, porque a gente vê a ligação dos Estados Unidos com o Nick Fury, e a gente também sai um pouco dessa área, a gente vai um pouco mais pro passado do Nick Fury, ver como é que o mundo vê ele hoje em dia, depois de tanto tempo. Porque ele era alguém que controlava o governo como um todo, ele era alguém que estava acima da lei, ele era praticamente o que o vilão de Invasão Secreta é. E com isso, mais uma vez, espelhos narrativos, a ideia do Nick Fury com esses personagens. Eles são os mesmos personagens, eles têm ligações muito próximas. Provavelmente vai ter um flashback em algum momento, mostrando como que um treinou com o outro, como que um é o espelho do outro. E isso é muito legal também, porque mostra como se fosse ele vai cometer erros que o Nick Fury provavelmente cometeu quando ele era mais jovem. E aí mostra muito do Rhodes, eu gosto muito do Rhodes, a participação dele e como colocam ele muito participativo na série em relação ao máquina de combate. Eu acho que tem uns diálogos que são um pouquinho ruins do Rhodes, na parte que ele sempre fica ameaçando colocar armadura, fica até algo meio que parece que não combina com a série de modo geral, mas mesmo assim, eu adoro o ator, Don Cheadle é fantástico, e a cena dele com o Nick Fury funciona muito bem. Até mostrando ainda como o Nick Fury é um grande personagem dentro do universo Marvel e como ele só pode crescer. E depois a gente foca nos russos. Quando a gente foca nos russos, a gente mostra que eles estão torturando e querendo descobrir mais as coisas. Também uma cena rápida, que é mais uma cena expositiva pra gente conhecer como é que estão, o que esse grande vilão quer, porque a gente não conhece muito sobre ele, então a gente aprende um pouco mais sobre ele. E aí meio que o episódio já vai pro seu final e ele acaba com o Nick Fury chegando na sua casa e a gente conhece que ele tem uma mulher. Até fica aquela dúvida, será que é o Nick Fury mesmo ou será que é um Skrull? Então, no modo geral, como que foi esse episódio? Eu acho que foi um episódio muito bom em relação à espionagem, em relação ao clima que a série tem que ter, focar bem menos na ação e muito mais na investigação, no por trás dos panos. Eu acho que a série tem ótimos discursos que podem ser se bem explorados, podem se tornar ouro aqui, desde o Nick Fury contra o principal vilão, que um é o espelho do outro, ao mesmo tempo que seria essa ideia de criar nossos próprios vilões, até discussões de pessoas que são jogadas à margem da sociedade. Tem discussões boas que, se forem bem exploradas, podem ser super interessantes, mas ao mesmo tempo a série tem algumas batidinhas que já estão começando a me incomodar. Espero que o vilão tenha mais presença, espero que ele seja mais presente. Eu acho que a forma como a série foi de forma burocrática, contar sua narrativa, também me incomodou um pouco, com alguns assuntos que eu acho que eles podem já dar uma andada, porque um ou outro já foi falado mais de um episódio, eu tenho medo de ficar um pouco repetitivo. Mas de modo geral, mais um acerto do Invasão Secreta, porque eu também gostei bastante desse segundo episódio, apesar de ter algumas ressalvas em cima dele. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do segundo episódio de Invasão Secreta? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.